1 João capítulo 4, de 9 a 15 diz: Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Simples, uma palavra clara de alguém que conviveu com o próprio Cristo, que foi inspirado pelo Espírito de Cristo. Falar palavras tão claras, tão simples, que as crianças entendem. E aqui está o plano da redenção. Mas novamente eu pergunto, quantos personagens aqui? Pai e Filho. Um Deus de amor enviando um Filho. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui, seja debaixo de uma barraca de lona, seja debaixo de uma árvore. Mas nós queremos estar em conformidade, nós queremos estar em comunhão com uma verdade. E essa verdade inclui uma comunhão com o Pai e com o seu Filho. Romanos 5, de 8 a 11. Os irmãos, não se cansem, porque a palavra de Deus é tão linda. E nós temos que avaliar textos. Os irmãos têm que ver como que cada texto se harmoniza com o outro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Apenas para nós ver a harmonia que nós estamos fazendo aqui agora com esses textos. Eu vou ler mais um, aparentemente grande, mas para os irmãos verem que a Bíblia é simples, ela é harmoniosa. Em 1 João, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, aqui pegamos duas partes. Olha o que o amado diz aqui: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Que discurso maravilhoso. E aqui agora entra um ponto também que nós temos que avaliar, ou talvez até mais de um ponto, mas dentre eles, a lei de Deus. Deus não muda, sua lei é imutável. Se a lei pudesse mudar, não haveria necessidade de um plano de redenção. Vamos prosseguir aqui agora, nesse texto que estava em uma revista, nesses Sinais dos Tempos, e olha o que Ellen White disse nesse texto. Uma oferta completa foi feita, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito, não um filho pela criação, como foram os anjos, nem um filho pela adoção, como é o pecador arrependido, mas um filho que é, irmãos? Gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, e em todo o esplendor de sua majestade e glória, igual a Deus em autoridade, dignidade e divina perfeição. Nele habitou toda a plenitude da divindade corporalmente. Ele é um filho, não por criação, não por adoção, mas um filho que foi gerado na expressa imagem do Pai. Pegar uma palavra de alguém, irmãos, dentro de um contexto, citar aquela frase e querer criar uma nova interpretação para o que aquela pessoa está falando é fácil. Jesus, eles queriam acusar Jesus com as suas próprias palavras, porém fora de um contexto. Na época de Ellen White, os irmãos acham que ela não tinha obstáculos com relação ao que ela escrevia? Pessoas falavam, não, a Ellen White escreveu isso. E ela tinha que se opor, não, eu não disse isso. Estão pegando algo fora de um contexto. Imagine hoje, depois de mais de 100 anos, que ela já morreu, os pioneiros morreram, pessoas que conviveram com ela, que tinham o mesmo pensamento dela, morreram. Muito mais fácil de mudar. Ela, em uma carta, conversando com o presidente, disse, mas para mim ela crê assim, para mim ela diz assim. E ela então tem que dizer, eu não estou em conformidade. Se ela em vida tinha coragem de pegar os escritos dela e interpretá-los de acordo com as suas vontades,
e hoje ela estando jazendo na sepultura. Quão mais fácil tornou isso?